Na aula passada, nós terminamos falando do tabernáculo como local da habitação de Deus, em que Deus viveria entre o seu povo no meio de Israel. Era esse o propósito lá de Êxodo 25, quando Deus orienta Moisés a fazer um tabernáculo. Falamos de Deus descendo em toda a sua glória e Jesus como a presença de Deus de maneira mais poderosa entre nós. Quando nós lemos em João 1,14 que Jesus, o Deus criador de todas as coisas, se fez carne e tabernaculou ou habitou entre nós. Agora nós vamos falar um pouco sobre a teologia do livro de Êxodo e observar como o Deus de Israel se mostra superior aos outros deuses, como o Deus de Israel se mostra um Deus fiel que cumpre as suas alianças, que cumpre as suas promessas, a aliança feita com os patriarcas, depois a aliança que ele faz com Israel no Sinai, e se mostra um Deus presente e cuidadoso na vida do seu povo. Um dos aspectos teológicos que nós percebemos constantemente no livro de Êxodo é, por um lado, o poder e a fidelidade de Deus e, por outro lado, a incredulidade da nação. O livro constantemente faz esse contraste entre o Deus fiel, poderoso para cumprir o que promete, e a nação incrédula, a nação que duvida, que questiona o poder de Deus para dar aquilo que ele anuncia. Um dos trechos interessantes em que a gente percebe esse contraste é que, por exemplo, no início, especialmente quando Deus se manifesta a Moisés e ele vai então libertar Israel do Egito, nós vemos Israel constantemente questionando a autoridade de Moisés, questionando se Moisés de fato está indo até eles em nome de Deus, se Moisés de fato é um representante autorizado de Deus, e chegam até mesmo a dizer que, na verdade, o que Moisés está fazendo é aumentar a carga de trabalho deles e tornar pior ainda a situação de escravidão que eles estavam vivendo. Mas ao longo das pragas, ao longo das demonstrações de poder, nós percebemos uma mudança na postura do povo e Deus demonstrando que ele de fato é poderoso para, por meio de Moisés, libertar a nação do Egito. Um dos trechos interessantes é quando Moisés vai falar com o faraó, ele diz para o faraó, olha, o Senhor ordena que você deixe o povo dele ir para adorá-lo no deserto. O faraó se nega a deixar Moisés e Israel saírem e diz, olha, quem é o Senhor para que eu obedeça? E o faraó então entende que os israelitas estão com muito tempo livre para querer sair do Egito, para fazer reivindicações, então ele torna a carga de trabalho mais pesada e anuncia isso para os oficiais ali dos escravos, para os líderes dos escravos, dizendo que ele não daria mais palha, eles teriam que ir atrás de palha para fazer os tijolos das construções. Esses líderes saem da presença de Faraó e dizem o seguinte para Moisés, lá em Êxodo capítulo 5, versículos 20 e 21. Ao saírem da presença do Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram, o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do Faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Eles não veem em Moisés e Arão uma esperança de libertação. Eles veem em Moisés e Arão um problema, um obstáculo para o trabalho deles, tornando ainda mais pesado o jugo, tornando ainda mais difícil a condição da nação ali no Egito. Deus então manda Moisés novamente falar com o povo, dizer que libertaria aquela nação, que Deus havia ouvido a angústia, o clamor do povo e cumpriria então o pacto, a aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. E qual que é a resposta do povo para Moisés e Arão lá no capítulo 6, versículo 9? Depois que Moisés declara aquilo para os israelitas, eles não lhes deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então, em Êxodo 6:9, nós vemos os israelitas nem sequer dando ouvidos a Moisés e Arão, dando as costas para eles, ignorando o anúncio de libertação, porque eles estavam tomados por uma profunda angústia e amargura diante da situação que eles estavam vivendo. Eles ouviam de Moisés e de Arão o anúncio de que Deus os libertaria, de que Deus manifestaria a sua poderosa mão, mas até então o que eles tinham observado, o que eles tinham contemplado era uma situação cada vez mais amarga e mais difícil, com um trabalho mais intenso. Porém,
Deus vai agindo, Deus manda as pragas, Deus manda a última praga e finalmente tira a nação do Egito. E o que nós percebemos então é que, em contraste com o coração amargurado, com o coração incrédulo, com o coração questionador do povo, Deus demonstra o seu poder e, por fim, o povo acaba obedecendo às ordens de Moisés e de Arão e fazendo aquilo que Deus ordenara para que eles saíssem do Egito. Êxodo 12, 50 e 51 diz que todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Aquele povo que nem tinha dado ouvidos a Moisés por causa da sua angústia, aqueles líderes que falaram que Moisés colocou uma espada sobre eles, que Moisés tornou mais difícil a situação deles, agora fazem aquilo que Moisés e Arão ordenam, porque reconhecem que por trás de Moisés e Arão está o próprio Deus libertando a nação. A nação é incrédula, a nação expressa a sua amargura, a sua dúvida. Deus demonstra o seu poder e a sua suficiência para fazer aquilo que ele havia anunciado. Tanto que quando se institui a Páscoa ali em Êxodo 13, Moisés orienta que essa geração e as demais anunciassem para as gerações seguintes como Deus agiu de maneira poderosa em favor do seu povo, libertando-os do Egito. Eles deveriam recapitular com os seus filhos, dizendo o seguinte: quando seus filhos perguntarem, Moisés diz, o que significa isso? Por que a gente celebra essa Páscoa, os pães asmos e assim por diante? A resposta do povo deveria ser: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens como os dos animais. Aqui, por meio dessa celebração histórica, da celebração da Páscoa e dos pais contando para os filhos aquilo que havia acontecido, o povo de Israel lembraria que a libertação foi, antes de tudo, uma fruto ou resultado da ação do Senhor em favor de Israel. Foi o Senhor quem matou todos os primogênitos do Egito. Israel não conseguiu sair do Egito porque criou uma revolução muito bem pensada e conseguiu se ver livre das mãos dos seus opressores. Não, Israel sai do Egito porque Deus, de maneira graciosa e fiel, se lembra da aliança, do compromisso com os patriarcas e mata os primogênitos do Egito, levando o faraó finalmente a se curvar diante dele e falar: tudo bem, Israel pode sair da minha terra. Agora, o que nós percebemos depois que o povo sai do Egito é que a nação continua incrédula, a nação continua questionando o poder de Deus e Deus continua demonstrando a sua suficiência e a sua capacidade para cumprir aquilo que ele anuncia, aquilo que ele promete. Veja, quando o povo está saindo, já se retirando do Egito, indo na direção de um mar, nós não sabemos que mar é esse, se é o mar de juncos, se é uma pontinha ali, né, do Mar Vermelho, se era algum dos grandes lagos que havia entre a fronteira do Egito e a região da Ásia. O fato é que Faraó vai atrás de Israel, eles estão numa região erma, né, uma região desértica, e ali naquela região desértica, em direção ao mar, em direção àquele local cheio de águas, o povo começa a questionar se Deus de fato vai libertá-los ou livrá-los da mão do faraó que vem com todo o seu exército, com todos os seus cavalos na direção deles. O texto de Êxodo 14, versículos 10 a 14, diz: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Eles disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes,
ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Parece até uma frase de Facebook, né? Melhor ser escravo no Egito do que morrer no deserto, mas você percebe um povo ingrato, um povo que não consegue perceber a boa mão do Senhor, tirando-os daquela condição de escravidão onde eles não tinham liberdade nenhuma e tornando-os agora um povo, uma nação com plena liberdade. Mas eles continuam questionando a Deus. Eles acham que Deus os tirou do Egito para matá-los ali naquela região erma, naquela região desértica, enquanto eles estavam caminhando na direção do mar. A resposta de Moisés para o povo é: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E o que nós percebemos depois desse diálogo entre Israel e o povo, no capítulo 14, versículos 10 a 14, é que embora o povo seja incrédulo, embora o povo diga, o Senhor não vai ser capaz de nos libertar, nós vamos morrer nesse deserto nas mãos dos egípcios, Deus age com poder. E ele começa então a operar um grande livramento em favor de Israel. Moisés pega a sua vara, lá nos versículos 21 e 22, ele estende a mão sobre o mar, e o Senhor afasta o mar e torna o mar uma terra seca, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. O versículo 22 diz que as águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca. Aquele povo que dizia que morreria no deserto, que preferia ser escravo no Egito do que morrer naquele lugar ermo, de repente vê o mar se abrir pela poderosa mão do Senhor e eles atravessam aquela região impossível de ser atravessada em terra seca. Mas Deus não para por aí. Deus não apenas abre o mar para que Israel passe, Deus também luta contra os egípcios. Veja, nos versículos 24 a 25 do capítulo 14, diz: no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, que representava a presença de Deus no meio de Israel, ou agora sobre Israel, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão, fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. Israel, que duvidava do poder de Deus, tem em contraposição os egípcios que reconhecem que o Senhor estava lutando por eles. Os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando com eles, ou por eles, contra o Egito. Israel só consegue ver a morte. Israel só consegue ver o poder de Faraó. Israel não consegue enxergar um futuro, vislumbrar um futuro de verdadeira liberdade. Os egípcios, que adoravam tantos deuses, veem no Deus de Israel um Deus extremamente poderoso, que estava lutando em favor deles, tornando ou fazendo com que as rodas dos seus carros saíssem e os colocando em confusão. Aquilo que o povo de Deus não é capaz de ver, os pagãos veem com muita clareza e reconhecem que o Senhor estava lutando por Israel contra os egípcios. No versículo 27 do capítulo 14, a gente ainda tem mais uma informação, que ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar, quando os egípcios estavam fugindo, e as águas do mar foram de encontro aos egípcios, e o Senhor os lançou no fundo do mar. Deus não apenas impediu que os egípcios continuassem caminhando em terra seca, fazendo com que as rodas soltassem dos seus carros e assim por diante, mas Deus também traz as águas do mar de volta para derrotar os egípcios e dar vitória a Israel. O mar, que muitas vezes era o símbolo do caos, era uma ameaça ao poder divino, é um instrumento de Deus para derrotar os opressores de Israel. E depois de tanta incredulidade e questionamento, depois do povo duvidar de que Deus seria capaz de libertá-los e de fazê-los atravessar o mar, agora eles reconhecem que Deus estava atuando por meio de Moisés. E era Deus que tinha todo o poder disponível para, se quisesse, como ele o fez, fazê-los passar pelo mar em terra seca e chegar do outro lado. Os versículos 30 e 31 do capítulo 14 dizem: naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. O Senhor salvou Israel.
Versículo 31 diz que Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Aquelas pessoas que estavam questionando, dizendo, para que você tirou a gente lá? Para nos matar nesse deserto? Agora temem a Deus, colocam nele a sua confiança e reconhecem que Moisés, de fato, é o servo autorizado de Yahvé, o Deus de Israel. A gente começa a pensar, bom, agora o povo aprendeu a lição, agora esse povo vai ser um exemplo de devoção, de dependência, de confiança no Senhor, e é só eles passarem o mar, agora caminharem por um novo deserto, que eles já começam a se queixar. Nos capítulos 15 a 18, nós vemos constantemente o povo reclamando de água, de comida e de outras coisas mais. E o Senhor constantemente suprindo, demonstrando a sua fidelidade e o seu poder para cuidar de Israel. Incredulidade, questionamento, do outro lado, o poder e a fidelidade do Senhor. Veja, no capítulo 15, versículos 22 a 25, quando eles estão andando pelo deserto pós o mar, depois de atravessar aquelas águas, Moisés conduziu, dizem os versículos 22 a 25 do capítulo 15, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e essa água se tornou boa, se tornou potável. O povo acabou de ver uma grande demonstração de poder em que Deus abre o mar e faz o povo passar em terra seca, mas eles duvidam de que Deus seja capaz de tornar a terra seca em fonte de águas, ou que é capaz de tornar águas que são impróprias para serem bebidas, para serem tomadas, em água potável, que o povo poderia beber e saciar a sua sede naquele deserto. Deus, mais uma vez, mostra a sua fidelidade e realiza o milagre, tornando aquelas águas inapropriadas em águas próprias para matarem a sede de Israel. Não apenas isso. No capítulo 16, nos versículos 2 e 3, depois dos versículos 6 a 8, o povo se queixa da falta de comida. Se não bastasse reclamar da água, agora reclamam da comida. Versículos 2 e 3 do capítulo 16 dizem, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. De novo, agora eles preferem estar no Egito e serem mortos ali. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Queridos, eles eram escravos. Eles não tinham liberdade para cuidarem das próprias vidas. Eles não sabiam o que era poder descansar, ter um dia de descanso sequer. Eles trabalhavam de sol a sol todos os dias e eles têm uma memória muito forte daquela situação do Egito e uma memória muito fraca daquilo que Deus tinha acabado de fazer. O grande problema de Israel é essa amnésia espiritual. Eles tinham acabado de presenciar as pragas, acabado de presenciar a abertura do mar, mas só conseguem se lembrar da comida que eles tinham no Egito. Se esquecem até mesmo do sofrimento terrível que eles padeciam ali. Um povo incrédulo, que diz que o Senhor os levou para o deserto para matá-los de fome. Mas Deus, mais uma vez, mostra a sua fidelidade, como os versículos de 6 a 8 do capítulo 16 deixam claro. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés, o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Moisés chama o povo à consciência de que eles estavam se colocando contra aquele Deus maravilhoso que tinha operado com sinais
poderosíssimos no meio do Egito, que tinha aberto o mar para que eles se vissem livres de Faraó, que tinha feito o mar retornar para matar todo o exército egípcio. E eles continuavam reclamando, duvidando de que esse Deus que fez coisas tão maravilhosas fosse capaz de suprir a comida de que eles precisavam no deserto. E qual a resposta final do Senhor depois de Moisés anunciar o que Deus faria? Veja o que o texto nos relata lá em Êxodo 16, versículos 13 a 15. No final da tarde, apareceram codornizes, são aves, que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, focos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: "Que é isso?" Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: "Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer." O povo havia se queixado da falta de carne, não tinha pão. Deus supre agora codornizes, carne branca, para eles comerem e se fartarem. Deus supre o pão. Eles perguntam: "Maná, o que é isso?" E essa pergunta do povo atribui agora um novo nome desse pão que o Senhor dá para eles. O pão passa a ser chamado de maná. E todos os dias o povo tinha pão à vontade. Deus derramava o seu maná sobre Israel. Um Deus que supre, um Deus que é suficiente, um Deus que é poderoso, um Deus que é fiel. Um povo que é incrédulo, um povo que demora para acreditar, um povo que agora parece que vai dar jeito. Lá no capítulo 15, né? Tinha colocado sua confiança no Senhor, mas de novo reclama. No final do capítulo 15 ainda, no capítulo 16 e mais uma vez no capítulo 17. De novo, o problema é a questão da água. Veja, 17 versículos 1, a partir da parte C do versículo 1 até o versículo 3. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: "Dê-nos água para beber." Ele respondeu: "Por que se queixam a mim? Porque colocam o Senhor à prova?" Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: "Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos?" Esse povo continua reclamando. A mesma pergunta que eles fazem em relação à comida: "Vocês nos trouxeram aqui para nos matar de fome? Foi para isso?" Agora eles fazem em relação à água: "Vocês nos trouxeram aqui para nos matar de sede, a nós e os nossos rebanhos e os nossos filhos?" Poxa, Deus já tinha transformado a água amarga em água potável. Deus já tinha suprido o pão e a carne que eles tanto queriam. E agora eles questionam novamente se Deus é capaz de lhes dar água e dizem que Deus os levou ali para matá-los de sede. Veja o que Deus faz nos versículos de 5 a 7 do capítulo 17. Respondeu-lhe o Senhor: "Passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel e tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante." Sempre a vara de Moisés, né, ou a vara de Deus, às vezes era chamada assim, representa de maneira simbólica que Deus vai agir, que Deus vai fazer algo. E aí Deus então orienta Moisés, ainda nos versículos de 5 a 7, "Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber." Assim fez Moisés e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: "O Senhor está entre nós ou não?" A ideia básica é que o povo contendeu contra Deus. A palavra Meribá está associada a um verbo riv, que é o verbo contender, brigar. E Deus então supre a água de que o povo precisava. Moisés apenas bate na rocha, não precisa fazer mais nada, jorra a água que mata a sede do povo. Infidelidade, incredulidade, questionamento, e Deus agora suprindo mais uma vez a água de que o povo precisava. Então, até aqui, nós percebemos um dos aspectos, ou um dos temas centrais da teologia de Êxodo, é esse contraste entre a incredulidade da nação de Israel, a dúvida constante, e a fidelidade e o poder de Deus, apesar da dúvida da nação. Israel não confia no Senhor, apesar dele merecer toda a devoção e dependência do povo. E o Senhor continua sendo fiel, apesar da incredulidade de Israel.